Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de incerteza desse mundo, já passou pela sua cabeça sobre Adão e Eva, se eles não tivessem pecado, como seria o mundo de hoje em dia, né? Como que estaria nós hoje? Certamente nós estaríamos em plena felicidade, plena prosperidade. Aí vem um outro pensamento, dizendo assim, puxa, eu não sou culpado de ter acontecido isso. Adão e Eva foram culpados. E eu? O que eu estou fazendo para merecer tudo isso? Muito bem, aí seu pensamento vai se desenvolvendo. Aí vem aquele pensamento, será que Deus seria injusto? Será que Deus não está sendo injusto? Porque eles que pecaram e nós estamos pagando um preço muito alto. Aí é que entra a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que Deus não é injusto. E a palavra de Deus fala que Ele não faz acepção de pessoa. Será que Adão e Eva seriam pessoas especiais para merecer aquela chance e nós não? Então, meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus, ela fala que Ele não é injusto. E a mesma chance que Adão e Eva teve, nós também temos. A mesma chance que Adão e Eva teve de escolher viver o paraíso ou não, nós também temos. Como? Porque Adão e Eva viveu o paraíso aqui na terra. E você também pode, eu e você pode viver o paraíso aqui na terra, nesta terra. Aí você pode estar se perguntando, não, mas eu nunca ouvi alguém falar isso. Viver o paraíso aqui nessa terra, mesma coisa que Adão e Eva, até melhor, meu amigo. Para isso nós devemos ir para a palavra de Deus, para você entender. Porque a palavra de Deus coloca também para nós o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da morte é quando eu rejeito a palavra de Deus. O caminho da morte é quando eu não quero nada com a palavra de Deus. E Deus hoje coloca a árvore da vida, que é a palavra dele, para nós comermos e nunca mais morrer. Ele coloca para nós isso aqui também. Mas também coloca, se nós quisermos, o caminho de morte. É a rejeição da grande salvação de Deus. Aí você pode estar se perguntando, mas nessa terra, como que pode ser isso? Como que pode ser isso? Meu amigo, meu irmão, se você comer, obedecer esta palavra, não importa se você vai morrer ou não. Não? Sim. Então nós vamos aqui para o livro de Apocalipse para você entender o raciocínio aqui da palavra de Deus, que encontra-se aqui no capítulo 20. E nós vamos, não vou ler o texto, só vou citar os versículos para você entender. A palavra de Deus fala que o diabo que usurpou este mundo, enganou Eva, mas não enganou Adão, a própria palavra de Deus fala. Ele usou a serpente, né, para atrair a mulher, enganou a mulher e a mulher passou para o homem e ele deliberadamente escolheu o caminho da morte. Porque Deus falou, no dia que você comer do fruto dessa árvore você vai morrer. Ele escolheu a morte. E diante de nós hoje ele coloca a mesma coisa, o caminho da vida e o caminho da morte. Mas a questão é que nós vamos viver o paraíso neste mundo ainda? Sim. Então a palavra de Deus fala aqui no capítulo 20 que um anjo do céu ia descer e prender o diabo, os demônios. Ia prender eles, ia vir nessa terra, capturar eles e aprisionar eles no abismo. Para que ele não mais engane as nações. Está aqui no versículo 3. No versículo 1 fala que o anjo estava descendo com uma grande cadeia. No versículo 2 fala que ele prendeu a serpente e amarrou por 1000 anos. E no versículo 3 fala que ele ficou encerrado lá no abismo. Né? E o versículo 4 fala que viram as pessoas que morreram pelo Evangelho de todas as eras e que ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
E no versículo 5 fala que teve um grupo de mortos, umas pessoas que estavam mortas, que não reviveram, né? E a palavra de Deus fala que esta é a primeira ressurreição. Para você participar desse paraíso aqui, os 1000 anos nessa terra, você tem que fazer parte da primeira ressurreição. Para você fazer parte da primeira ressurreição, você tem que comer da árvore da vida. E daí você vai ressuscitar. Novamente, para você usufruir o paraíso durante 1000 anos nessa terra, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo reinando aqui. E no versículo 7, fala que o diabo, acabando os 1000 anos, o diabo vai ser solto. E no versículo 8 fala que ele vai reunir milhões, bilhões de pessoas para fazer guerra. E no versículo 9 fala que houve uma derrota, desceu fogo do céu e derrotou o diabo. E no versículo 10 fala que ele foi lançado no lago de fogo e de enxofre. E aí, no versículo 11 fala que vai ter o juízo final. Juízo final. E no versículo 13 e 14 fala que vai ter a segunda ressurreição. As pessoas que estavam no inferno, o inferno devolveu os mortos para entrar no juízo. Então, a palavra de Deus fala que nós vamos reinar nesta terra durante 1000 anos. Vai ser 1000 anos de bonança, de paraíso. Imagina o próprio Deus reinando aqui, as leis saindo dele, sendo cumpridas rigorosamente, né? E aí depois essa terra vai ser destruída, que está aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 3, para você ver que logo após o juízo, essa terra vai ser destruída. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens. Quer dizer, essa terra está sendo guardada para o dia do juízo. Está aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. E aí no versículo 12 fala que essa terra vai ser dissolvida, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. E aí a palavra de Deus fala no capítulo 21 de Apocalipse: e vi um novo céu, como se não bastasse, nosso Deus é muito generoso, de reinarmos com ele 1000 anos aqui, ele vai criar um novo céu e uma nova terra. E aí a palavra de Deus fala no versículo 2, que o próprio céu vai habitar nessa terra criada, uma outra terra, um novo céu e uma nova terra. Essa cidade, que eu já fiz um vídeo dizendo como que era essa cidade, vai estar governando o mundo criado novamente, o qual todos nós vamos participar. E no versículo 4, a palavra de Deus fala que vai acabar o choro, vai acabar a tristeza, não vai ter mais morte. Imagine. E você, meu amigo, você quer ficar de fora disso? Ou você está pensando aí, isso aqui é utopia, isso aqui não vai acontecer? Tá bom. Há um ano atrás, você acreditaria que estaria acontecendo o que está acontecendo hoje? Há um ano atrás, você acreditaria que você teria que usar máscara, que você teria que ficar enclausurado dentro de casa, e que se você saísse para a rua, você correria o risco de ser preso? E isso no mundo inteiro? E que milhares de empresas iriam falir, milhões de desempregados? Você acreditaria? Agora aqui está a palavra de Deus. A palavra de Deus está falando o futuro, o seu futuro, o nosso futuro. Tomara que você, meu amigo, faça parte da primeira ressurreição. Porque se você não estiver na primeira, você vai estar lá no inferno. Lembrando que aqui na terra está tendo os fiéis, aqueles que abriram mão da sua própria vida para reinar com Cristo os 1000 anos e depois entrar na eternidade. E você lá, aguardando o juízo e depois o lago de fogo. Que Deus possa te abençoar e abrir a sua mente. Em nome de Jesus. Amém.